Olá, seja bem-vindo a mais um Minas Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre os frigoríficos da cidade, sobre redes de supermercado, sobre a situação neste fim de ano, sobre mão de obra. Por isso, para falar sobre tudo isso, vamos conversar com o empresário que tem uma rede de supermercados com 4 lojas em Uberaba e também pecuarista, Matusalém Alves. Matusalém, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação. Obrigado, bom dia. Matusalém, já comecei a adiantar, você tem essa rede de supermercados aqui em Uberaba. Queria que você contasse um pouco sobre o surgimento dela. Há quanto tempo você tem a sua rede de supermercados? Então, eu venho de um grande grupo, que é o grupo Pão de Açúcar, né? Estive lá por 13 anos e deixei a área desses mercados para mexer com casa de carne. E na sequência, né, fui obrigado, né, o mercado chamou para a expansão. E transformamos a primeira loja em supermercado e daí por diante a segunda, a terceira e a quarta loja. E reuniu porque, além do supermercado, a carne que você oferece lá no supermercado é ofertada por você mesmo que produz, com as suas criações. Nós temos um abate próprio, né? Animais selecionados. Então isso cria um diferencial e fez com que a gente alavancasse o nosso negócio. Então, o supermercado, nós trabalhamos com todos os departamentos que o supermercado trabalha, mas como principal produto a carne, né? Hoje, ao se falar de carne, a gente lembra das propagandas que têm circulado em todos os lugares. Uma coisa inédita assim, é que nunca foi trabalhada tão em massa dessa forma, que é colocar marca em uma carne, né? A gente não chegava no supermercado e pedia a carne pela marca, pedia o corte. Depois desse trabalho com publicidade, com todo esse marketing, mudou já o comportamento do consumidor? Você acredita que isso ainda vai levar tempo? Eu acredito o seguinte, quando você fala do consumo nas grandes capitais, né, já teve uma mudança maior. Voltando para o interior, o consumidor ainda é mais bairrista, né, quer escolher a carne, né, então ele prefere comprar a carne, né, fora da embalagem. Agora, realmente tivemos uma mudança ao longo dos últimos 10 anos, né, 15 anos, bastante grande, né? Haja visto aí um grande grupo, né, oferecendo carne com marca, né? Logicamente que outros frigoríficos já fizeram isso, mas não nessa escala, né? Jogando isso nacionalmente. Você acha que daqui para frente vai haver uma mudança também de comportamento dos frigoríficos para tentar se adequar a esta novidade, que é colocar a sua mercadoria, a carne, em embalagens? Olha, o detalhe é o seguinte, o frigorífico hoje no Brasil está na mão de poucos, né? A gente espera que isso não continue dessa forma, né? Que possa, senão acaba virando cartel, né? Isso não é bom para ninguém. Agora existe uma tendência sem dúvida, né? As pessoas, a gente mesmo, nas nossas lojas, a gente já embala a carne, né? A gente não tem uma marca específica, mas acaba levando o nosso nome, né? Então a tendência realmente é por aí. Sem deixar, né? Eu acho que o consumidor, tradicionalmente, ele quer escolher a carne, né? Então, às vezes você não encontra embalado todos os cortes que você quer para fazer um churrasco, né? Então você acaba pedindo. Então essa venda do serviço, né, ela vai continuar. O autosserviço tem uma tendência a crescer, mas o serviço do atendimento continua forte. Está longe de acabar, então, por enquanto, a figura do açougueiro. Sem dúvida, né? Até porque isso acaba sendo uma arte, né? O corte da carne, na verdade, assim já dizia aí um grande nome aí da carne, que é o Bassi, né? Sempre disse que mexer com carne é uma arte. Então, a figura do açougueiro, do profissional açougueiro, essa não acaba, né? Esse corte pode até interferir, é verdade ou é mito? Que pode interferir na textura da carne, na maciez, dependendo da forma como é feito o corte? Exatamente, o corte da carne tem o sentido dele, né? E deve ser sempre observado. E é isso que os nossos açougueiros no dia a dia fazem, né? Agora, Matusalém, a gente estava falando de frigorífico.
Hoje, qual é a situação aqui em Uberaba do frigorífico? Nós temos 2 bons prestadores de serviço, né? Que um está aqui no município e outro no município de Delta, que está bem encostado, né? Logicamente, existem algumas pressões, né, pelo frigorífico estar dentro da cidade, isso compromete um pouco, né? Mas eu acredito que ele atende hoje o mercado, né, de Uberaba, e nós temos que ter um cuidado muito grande, porque fala-se do problema do frigorífico em si, mas nós temos que achar uma solução para que a gente não fique sem frigorífico na cidade, né? Isso acho que o poder público está olhando isso, né, com carinho, sem dúvida, o nosso prefeito, e deve ter uma solução para isso. Porque hoje, quais são os principais problemas enfrentados? É por estar dentro da cidade e os efeitos de cortes, de cheiros que interferem, ou quais são os problemas? Principalmente isso, né? Às vezes o odor, né? Isso acaba às vezes prejudicando algumas pessoas, vizinhos, né? E existe essa reclamação, né? Agora esse frigorífico que nós temos em Uberaba está aqui há 60 anos, né? Então ele faz parte da história de Uberaba. E acredito que brevemente vai ter uma solução, né? Que agrada, né, o consumidor, né? Os empresários que mexem com carne e o próprio proprietário do frigorífico, né? Hoje, os seus animais, você envia todos eles para o frigorífico aqui de Uberaba? Nós temos abate em Uberaba, em Uberlândia e também em Delta, né? Porque o volume é alto, então você precisa estar... O frigorífico aqui de Uberaba, então, também não comporta todo esse volume que a cidade tem? Não comporta. Precisa, né, Você acha que mereceria uma ampliação desse frigorífico ou a criação de novos locais para abate? Eu acho assim que o frigorífico de Uberaba ele pode se adequar, né, para realmente poder atender a demanda. Isso é totalmente possível, não é verdade? E deve acontecer, né? A médio prazo isso vai acontecer, sem dúvida. Uma missão russa chegou ao Brasil para fazer a vistoria em alguns frigoríficos que fazem a exportação da carne. Esses critérios utilizados para a exportação são muito exigentes ou os nossos que não são tão exigentes assim? Porque essa diferença, o pessoal tem que vir aqui fazer essa vistoria. A questão é que cada continente, cada país tem uma situação, né? Isso envolve questão de religião, né? Então, a questão nossa, nós temos o abate que nos atende perfeitamente, né? O mercado interno. Então, mas quando passa para exportação, você pega, por exemplo, um país como o Irã, tem uma série de exigências, né, com os cuidados com os animais, né, mas por questões religiosas. Então, isso realmente atrapalha um pouco, mas o mercado é esse, né? Quem quer realmente ganhar mercado tem que agradar quem está comprando, né? Agora que Uberaba, berço da genética zebuína, ainda não exporta, não tem a condição de exportar carne, é isso? Uberaba sim, né? Tendo em vista que nós não temos um frigorífico, né, que faz esse trabalho, né? Lógico, como eu já disse, grandes pecuaristas, né, que fornecem grandes frigoríficos que fazem a exportação, né? Agora, tudo já poderia ser feito aqui dentro da cidade mesmo, né? Eu acredito que isso ia realmente, né, trazer grandes benefícios para Uberaba, né, na questão dos impostos, né, mercado de trabalho, eu vejo dessa forma. Isso eu acredito que possa acontecer, né, também brevemente, né, um empresário, né, com uma visão maior, né, possa entrar nesse mercado com tudo. Agora, você Matusalém, como empresário, está chegando a melhor época do ano para todos os empresários, que é quando mais se vende, que é o Natal, inclusive também nos supermercados, que é quando as famílias fazem suas festividades. Como é que está a inflação nesse período, a inflação no período natalino? Olha, eu não vejo nenhuma preocupação, né, por parte do consumidor nesse quesito, né? Até porque o mercado é a demanda, né, oferta e procura, tá? E a oferta está grande, né, não tem problema nenhum, né, na área de carne, tanto suíno, bovino, aves, né, frutas natalinas.
Então eu não vejo, acredito que segue essa inflação normal, né? Não existe nenhuma preocupação, não existe mais correria já há muito tempo, né? Teve algum produto que teve um aumento no preço muito maior do que o estimado, previsto? Não observamos nada que tivesse um comportamento, comportamento normal, né? Acompanhando a inflação. Tá certo. Agora, um outro problema enfrentado, esse é a parte boa, né? Agora, o problema enfrentado no período natalino são com as contratações, e não só no período natalino. A rede de supermercados tem enfrentado um problema de mão de obra, né? Por quê? Bom, primeiramente, né, o Brasil vive um momento muito bom, né? Um índice de desemprego de 5%, baixíssimo, né? Você vê hoje a Espanha segue aí com seus 25%, 26%. Então nós somos privilegiados, né? Logicamente, né, que aumenta essa demanda, né? Você vê a construção civil, né, em alta. Isso o comércio sofre, né? Porque o funcionário migra também para essas áreas. E falando desse mercado, logicamente, né, que o fato de trabalhar aos sábados e domingo compromete um pouco. Na verdade, as pessoas, né, querem ficar nas suas casas, né, no domingo, né, dia de lazer, então isso compromete. Na verdade, poucas pessoas querem trabalhar nesses dias, né, começando por nós, não é verdade? A preferência está mais pela qualidade de vida. Exatamente. Então nós, condições de trabalho normais, né? As cargas não excedem. O detalhe é que trabalhar aos domingos compromete um pouco. Então o supermercado passa a ter um problema nas contratações. Agora, como os supermercados, as redes estão fazendo para tentar reverter esse problema? Olha, a gente percebe que o salário evoluiu, isso acaba ajudando um pouco, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós temos que fazer? Tentar reduzir essa carga, né? Para que o colaborador sinta aí uma atração, né, para esse mercado. E eu acho que e valorizar a cada dia, né? Tentar a cada dia mais benefícios, né? Para que o nosso setor seja atrativo como sempre foi. Uberaba teve uma tentativa de importar mão de obra estrangeira exatamente para os supermercados. Deu certo? Foi para frente essa situação? Não, é o que nós, como associação, como a Super, nós colocamos à disposição, tá? Para pegar essa mão de obra caso isso acontecesse, né? Esse pessoal do Haiti que estavam aí, né, sem emprego, e nós nos colocamos à disposição. Mas nós sabemos que não existe essa necessidade, né, de buscar mão de obra fora, né? Logicamente, por questão humanitária, essas pessoas têm que se empregar no Brasil, já que estão aqui. E nós só nos colocamos à disposição, né, como estamos até hoje. Tá certo, Matusalém. Muito obrigada por enquanto, porque o programa Minas Entrevista vai para um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho com mais participação de Matusalém Alves. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Minas Entrevista. O entrevistado de hoje é o empresário Matusalém Alves, dono de uma rede de supermercados com 4 lojas em Uberaba. E essas 4 lojas estão bem distribuídas na cidade. Como foram escolhidos esses pontos? Como é que foi planejado esse sistema aqui dentro da cidade? A gente, para montar uma nova loja, nós fazemos uma pesquisa, né? Para ver se o setor, né, comporta uma nova unidade. Dessa forma é feito. Então todas as nossas lojas são estratégicas, né? Procuramos ali o ticket médio, né, que daria nessa loja, e em cima disso a gente põe o projeto para frente. E
é voltado realmente para a população das periferias, que estão afastadas, que não precisam se deslocar tanto para conseguir um supermercado? A nossa intenção é essa, né? Com o slogan, né, cada vez mais perto de você, a linha seria essa, né? Você está mais perto. O conceito de loja nossa é conceito loja de bairro. Seria o formato loja de vizinhança, vamos dizer assim. Então, enquanto as grandes redes vêm com lojas enormes, né, de 4, 5, 10 mil metros quadrados, a gente trabalha na base de 1.000 metros para baixo, né? Mas sem faltar nenhum produto que... Exato. A única coisa que nós não atacamos é a parte de eletrodomésticos, eletrônicos, né? Até pelo perfil nosso. Tendo a carne como principal produto, né? O nosso mercado ele diferencia um pouco, porque nós abatemos 99,9% de novilhas, que tem a preferência do consumidor, né? Isso já está provado. Por que essa diferença? Por que a preferência por novilhas? Animais novos, animais precoces, né? Com presença menor de hormônios. Então isso dá uma qualidade, né? Uma maciez na carne, gado em regime de pasto, não confinado. Então isso, sem dúvida nenhuma, dá uma qualidade melhor para o produto. Matusalém, já que a gente está falando aqui de carne, como está hoje o mercado da carne no Brasil? Bom, o Brasil teve um crescimento muito grande nas exportações, né? O Brasil deve chegar esse ano aí a quase 20%, né? A mais do que o ano passado. E a que se deve esse aumento? Bom, nós temos aí um consumo, a China, por exemplo, né? Que começa a consumir muito, né? O padrão de vida do chinês está subindo. Então, uma carne que era muito cara, né, ela começa a ser, né, tá na mesa de mais pessoas naquele país. Tivemos aí uma pequena recessão americana que caiu a per capita, acho que em 10% ao longo dessa crise americana, que também agora começa a crescer. Então, e outros países mais, a Europa está consumindo bastante. Hoje o maior consumidor nosso, sem dúvida, é a Rússia, né? A Rússia que compra o maior volume nosso. E a gente tem capacidade de produzir mais, exportar mais? Sem dúvida nenhuma. Hoje até setembro nós exportamos aí 1.100.000 toneladas, né, de carne, tá certo? Isso somando carne in natura, industrializadas, salgadas, né, miúdos. Mas vamos chegar aí, eu acho que 1.350.000 toneladas de carne exportada, com faturamento acima de 5 bilhões e meio de dólares, tá certo? E com um potencial muito maior, né? Hoje nós exportamos 80% in natura. Eu acho que isso é um problema para nós. Nós teríamos que agregar mais, né? Ou seja, transformar mais. Transformar a carne, industrializar para que a gente pudesse ter aí um valor agregado melhor no produto, né? Então, se você exporta 80% in natura, sobra 20%, né, para industrialização, miúdos e tudo mais, né? Então, eu acredito, né, que com essas empresas em crescimento, a gente vai conseguir chegar num patamar maior de produtos exportados, produtos industrializados, né? Para industrializar esses produtos, seria então a modernização dos frigoríficos? Porque, na verdade, se você pega os grandes frigoríficos, eles estão preferindo exportar isso in natura, né? Mas é lógico que se você o processo, né, de você mandar in natura, ele acaba sendo mais barato. Industrializar acaba sendo, mas você vai agregar muito mais no produto, industrializando, né? Então, e nós temos capacidade, nós temos o maior rebanho do mundo, nós somos o maior exportador de carne do mundo, né? E temos aí um consumo interno hoje per capita nosso, cada brasileiro consome 38 quilos ao ano, né, de carne bovina. E o brasileiro ainda prefere a carne de boi? Nós abatemos ao longo de 2012, 32 milhões de animais. Devemos chegar a 35 milhões de animais esse ano. O abate em 2013.
Em que classificação Minas Gerais está no consumo de carne? Não consigo te falar esse número, Mas somos entendeu? bons consumidores. Bons consumidores, né? A partir do momento que o Sudeste realmente, né, é o maior consumidor de carne do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Porque tem um poder aquisitivo maior. E hoje, para se trabalhar, pelo menos aqui na região, o gado zebu ainda é a melhor escolha? O gado zebu é o que nós temos de melhor, né? Em termos de rendimento, né? A característica, né? Sabor. Então, existe uma tendência, realmente, o consumo do zebu, né? Que a cada dia vai melhorando, né? Geneticamente. Tá certo. E qual a previsão que você faz para esse mercado, já que a gente está encerrando o ano, para 2014? Olha, a previsão é um crescimento anual de acima de 3%, né, no mercado da carne, principalmente na questão da exportação, né? O Brasil tem essa condição, né, de estar fazendo isso. O consumo interno deverá crescer também, né? Hoje nós consumimos, do total abatido no Brasil, nós consumimos 75%. Todo o material do boi, do animal, é aproveitado? Tudo, né? Não sei te precisar, que são tantas coisas, né, que se tira do animal, mas o frigorífico tem esse subproduto como, né, com uma rentabilidade muito grande. Dá para aproveitar para fazer ração, não é? O que mais que dá para aproveitar? O subproduto, você começando pelo couro, né? Até lá o cabelo, né, do animal, do rabo do animal, né, que usa-se para fazer um monte de pincéis, escovas, e, né, você começa lá do couro, né, da cabeça, né? Então tudo no animal, no boi se aproveita, né? Tudo. Matusalém, há uma variação de preços dos cortes da carne. Queria que você explicasse o que diferencia na qualidade para interferir tanto no preço da carne. O animal, né, o boi, né, ele tem as partes nobres. Lógico que isso, né, algum dia alguém inventou isso aí, né, porque toda a carne do boi é boa para se consumir, né? Depende do tipo de prato que você vai fazer. Então, você começando pela parte nobre, né, que você sai da picanha até o filé mignon, né? Depois vem as carnes chamadas carnes de primeira, né, que está localizado na parte traseira do animal, né, que seria as carnes coxão mole, alcatra, contra filé. Depois você vai para as carnes consideradas de segunda, né? São carnes mais firmes, né, que está na parte dianteira do animal, né? São carnes um pouco mais rígidas, né, pelo fato do animal forçar mais a parte dianteira, a carne fica um pouco mais enrijecida, mas são carnes excelentes também, né? Porque é de segunda que não vai dar para aproveitar, é só fazer da forma correta, o preparo correto. A questão aí do preço é isso, né? Você vai parte da carne de segunda, vai para a carne de primeira, e as carnes nobres, que seria aí duas carnes, picanha e filé mignon. Agora, na sua rede de supermercado, você embala todos esses produtos. Tem uma procura maior por algum desses produtos? E esse autoatendimento é muito procurado mesmo? Para evitar as filas, né? Que todo mundo chega com pressa? Quando nós temos aí a parte de embalados, né, onde você vai atender esse cliente que está mais, né, que está com pressa ou vai levar pequenas quantidades, né? O que a gente observa é que as nossas filas acabam sendo grandes porque o cliente tem essa necessidade de escolher. Tá certo? A gente percebe isso. Ele quer uma variedade maior que às vezes ele não vai encontrar nas carnes embaladas. Porque cada cliente tem uma maneira. Um cliente quer um bife mais grossinho, outro quer um mais fino, um quer para churrasco, né? Se você pede para moer uma carne, ele quer que moe 2 vezes, 3 vezes, né? Então isso cria um diferencial, é por isso que a gente percebe que o serviço continua. Esse atendimento do açougueiro, né, cortando a carne, esse profissional, né,
ele acaba sendo a cada dia mais valorizado por esse motivo. Faz um assessor do cliente lá na hora de comprar a carne, a orientação. Você disse tudo. Na verdade, o açougueiro ele é um consultor, né? Ele orienta o cliente. Porque às vezes a dona de casa não tem essa, né, não tem essa noção, né, principalmente quando está começando, né? Geralmente a mulher chega e pede, eu quero carne para bife, carne para fazer moída, não Sem vai dúvida, pedir o isso corte, né? já mudou muito porque, falando de nossas lojas, o consumidor quando chega no balcão ele é orientado, né? E ele acaba aprendendo, né? Com o tempo ele vai aprendendo a pedir, né? E isso nós fazemos muito bem, porque sem pressa, né? Quando o cliente quer escolher, às vezes o cliente quer uma carne mais gorda, né? Quer que tire a gordura, quer uma carne mais magra, certo? E o nosso dever é esse, né? Atender sempre bem. E, Matusalém, além desse diferencial do trabalho de consultoria para os clientes na parte de cortes de carne, qual outro diferencial que hoje o supermercado ele tem que buscar para atender e atrair os clientes que você faz na sua rede? Olha, eu acho que o cliente tem que se sentir bem dentro da sua loja, né? A cada dia nós temos que buscar essa tranquilidade do cliente, né? Dar mais espaço para ele dentro das lojas, mais tranquilidade, né? Preços atrativos, né? Bastante higiene, não é verdade? E esse bom atendimento, né? Que só nós, como rede, né? Como rede local, sabemos fazer, né? Há um treinamento específico para os funcionários para isso? Todo funcionário nosso é muito bem treinado, né? Para que possa atender bem, né? Atender as pessoas da forma que ele gostaria que fosse atendido. Esse é o princípio, né? Atender da forma, né? Eu atendo alguém da forma que eu gostaria de ser atendido. Que ótimo, e é dessa forma mesmo, eu sei sim, Matusalém. Para encerrar, eu queria que se desse, agora a sua consultoria, você como empresário, tem a rede de supermercados, o consumidor vai agora fazer as compras de final de ano. Quais são as dicas do que ele vai comprar para a ceia de Natal que está com preço melhor, numa época boa para comprar? Olha, como disse, os produtos de uma maneira geral não tiveram altas, né, preocupantes, né, que possa afastar o consumidor de qualquer produto. Agora, a gente percebe aí que a carne suína está mais atrativa, né? Começamos agora com ofertas bastante agressivas, né? O suíno teve uma alta, agora começou a cair um pouquinho. Então nós acreditamos, né, que a ceia do brasileiro vai ser bastante farta, né? Principalmente começando pelo suíno, né? A carne bovina deverá ficar nesse patamar, não devemos ter alta, né, nesse mês de dezembro. Então, eu acho que é só aproveitar, chegar nas nossas lojas e comprar à vontade. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. E agradeço a você de casa que nos acompanhou em mais um Minas Entrevista e eu te espero na próxima semana.